Do oitavo ano, tudo bom? Professor Felipe, estou aqui com vocês para gravar um vídeo sobre a revisão do capítulo 4, esse último capítulo que nós vimos, tá? Então, é um capítulo que envolvia sequências, algoritmos e fluxogramas. São 5 exercícios de revisão, mas que vão auxiliar muito na hora de você estudar para a prova, tá certo? Vamos junto? Vamos lá, vem comigo, vamos embora. Galera, é uma questão de sequência. Vamos ver como é que ela é. Ela observe a sequência a seguir. Vamos lá. A primeira figura ela tem esse formato. A segunda figura tem esse. A terceira figura. Quarta figura. Quinta figura e por aí vai. A gente tem que observar alguma regularidade, alguma coisa que está acontecendo que relacione a posição da figura com o total de bolinhas, não é isso? Então vamos lá. Escreva uma sequência com o número de bolinhas das 10 primeiras figuras. Então, a gente pode olhar as 10 primeiras figuras, vamos ver quantas bolinhas tem. A primeira figura é só contar, né? 1, 2, 3. 3 bolinhas na primeira figura. Na segunda figura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bolinhas na segunda figura. Na terceira, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu já estou contando de propósito de uma maneira que a gente observe alguma coisa. Eu estou vendo essas 3 aqui no meio. 3, perdão, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, não é isso? Está aqui, ó, 15. Então, eu vi que eu tenho 3, e aí eu tenho 3, 3, 3, 3, 3 vezes 5, 15. Aqui, eu tenho 3, e aí eu tenho 4, 4, 4, 4, 4 vezes 4, 16, mais 3, 19. Então, olha o raciocínio que eu estou seguindo, galera. Eu estou fixando essas 3, estão vendo? Aqui tem 3 e não tem nenhuma nas quatro pontas. Aqui eu estou pensando assim, eu tenho 3, certo? Aí deixa eu usar uma outra cor para destacar aqui para vocês o que eu estou pensando. Aí eu pensei uma e uma. Aqui, ó, 2, 2, 2 e 2. E as 3 do meio, tá, galera? E as 3 aqui do meio. Tem outras maneiras de refletir, de raciocinar. O meu raciocínio está partindo por aí. Na quarta, eu tenho 3, aí eu tenho 3 aqui nessa ponta, 3 embaixo, 3 na ponta da direita em cima. A quinta, eu estou vendo 3, aí eu estou vendo 4 na ponta da esquerda em cima, 4 na ponta da esquerda embaixo, 4 na ponta da direita em cima, 4 na ponta da direita embaixo. Então, por exemplo, a sexta figura, se eu fosse desenhar, eu poderia pensar que eu tenho 3 no meio, né? Aí eu vou ter quantas? 5 para cá, 5 para cá, 5 para cá, 5 para cá. Estão acompanhando o meu raciocínio? 5 vezes 4, 20, 20 mais 3, 23. Tá? Aí a sétima, eu também poderia pensar 3 no meio, aí 6 para cá, 6 para cá, 6 para cá, 6 para lá, em cima. 6 vezes 4, 24, mais 3, 27. A oitava, eu posso pensar como? 7 vezes 4, 28, mais 3 do meio, 31. A nona, 8 vezes 4, 32, mais 3 do meio, 35. E a décima, 9 vezes 4, 36, com 3 no meio, 39. É um raciocínio? Ele está correto? Está. Alguém poderia falar, professor, só ir vendo que está aumentando de 4 em 4. Tudo bem, gente. Quando a gente pensa assim, a gente está usando o quê? A recursividade, né? Mas, desculpa, eu não preciso, né? Eu não preciso saber figuras para determinar quantas bolinhas terá uma figura numa posição qualquer. Eu não preciso disso.
que é a pergunta da letra B. Então, se eu não conseguir estabelecer essa relação, eu vou ter que ficar escrevendo infinitamente, né, galera? A ideia não é essa. Então, por exemplo, olha para a pergunta aqui, a pergunta que vem agora. Quantas figuras terá a vigésima? Quantas bolinhas terá a 20ª figura? Eu vou ter que desenhá-las? Por isso que eu tenho que tentar estabelecer uma relação entre a posição da figura e o total de bolinhas, não é isso? Estão entendendo o que eu estou dizendo? E aí eu consigo estabelecer, porque a 20ª figura, como é que a gente poderia pensar? Se eu analisar a maneira que eu estou pensando, nas pontas tem sempre 4 vezes uma unidade a menos que a posição da figura. Então, a 20ª figura eu poderia pensar 19 aqui na esquerda, 3 no meio, 19 em cima na esquerda, 19 embaixo na esquerda, 19 em cima na direita, 19 embaixo na direita. Então, poderia pensar como 4 vezes 19 mais as 3 no meio, que isso vai dar 79, tá certo? Mas alguém também poderia falar assim, professor, eu verifiquei que a posição da figura, aqui ó, primeira tem 3, segunda tem 7, terceira tem 11, a quarta tem 15, a quinta tem 19, a sexta tem 23, a sétima tem 27. Tem uma relação que vai aumentando de 4 em 4, mas não é a tabuada de 4. É sempre um múltiplo de 4 menos 1. Vocês concordam, discordam? O que vocês acham? Vocês concordam com o que eu estou falando? Porque, por exemplo, 4 vezes 7, 28, menos 1, 27. 4 vezes 8, 32, menos 1, 31. Essa relação também procede. Essa relação também está certa, certíssima. Certíssima, como diz um colega. Porque, olha só, galera, eu consigo agrupar, só que fica faltando uma, né? Por exemplo, aqui, a quinta figuras. Eu até consigo fazer grupinhos de 5, ó. Eu peguei essa daqui, peguei 5 bolinhas. Aí eu pego aqui, pego 5 bolinhas. Aí aqui, galera, eu tenho 4 com essa aqui do meio, eu também pego 5 bolinhas. E aqui, olha, ficou faltando uma para eu pegar 5 bolinhas. Ficou faltando uma. E olha, quase deu 4 vezes 5. Quase deu, mas só que menos 1. 4 vezes 5, 20. Menos 1, 19. Faltou uma para formar 4 grupinhos de 5. Então, eu também poderia pensar aqui, galera, como 4 vezes 20, que é a 20ª figura, menos 1. Tá certo? Estou me fazendo entender? Que vai dar 79, né? O resultado tem que ser o mesmo. Agora, galera, a figura na posição 2021. A 2021ª figura da sequência. Se eu usar o meu raciocínio que eu estou utilizando, eu teria 2020 em cima à esquerda, 2020 embaixo à esquerda, 2020 em cima à direita, 2020 embaixo à direita e as 3 do meio. Seriam então que 4 vezes 2020, aqui, gente, a luz está batendo, mas é 2020, tá? 4 vezes 2020 mais 3, que é as 3 do meio, isso dá 8.080. Mas, pelo outro raciocínio que a gente também está utilizando, eu não estou utilizando 4 vezes 2020, perdão, 8.080 mais 3, 8.083. Mas eu também poderia ter feito o quê? 4, 2021, não é isso? 2021 vezes 4 menos 1, que vai dar 8.084 menos 1, 8.083. O resultado é o mesmo, tá certo? Então, olha só, escreva uma lei que determina a quantidade de bolinhas B, tá? Vou chegar um pouquinho para cá para vocês conseguirem ver o B ali, olha que tá tampando para ficar bonitinho. Ver se vocês conseguem. Aqui está o B, tá? Necessárias para fazer uma figura numa posição
P qualquer. Quer que relacione a quantidade de bolinhas e a posição da figura. Então, em qualquer posição, como é que eu faria? Pela minha relação, eu teria o que, galerinha? O total de bolinhas seria o quê? 4 vezes quem? 4 vezes quem? Se é uma posição P qualquer, aqui eu teria P menos 1, P menos 1, P menos 1, P menos 1 e mais 3 aqui no meio. 4 vezes P menos 1 mais 3, tá certo? E isso dá quanto, galera? 4 vezes P menos 1 mais 3. Isso vai dar, hein? 4 vezes P, 4P. 4 vezes menos 1, menos 4, mais 3. E olha lá, galera, o que vai aparecer. Olha o que vai aparecer. O total de bolinhas é 4P menos 1. Olha que lindo. E era 4 vezes a posição menos 1, era o que a gente estava fazendo aqui também. 4 vezes a posição menos 1. Certo, galera? Me fiz entender? Boa questão. Posso ir para a próxima? Então vamos lá assim. Observe a sequência de figuras. Como fazer para descobrir o número de quadradinhos pretos e brancos de uma figura numa posição N qualquer dessa sequência, ou seja, a enésima figura? Quantos quadradinhos pretos e quantos quadradinhos brancos? Vamos ver a sequência aqui, gente. A primeira figura é um quadradinho preto. A segunda figura é um quadrado maior, que tem 2 quadradinhos pretos e 2 brancos. A terceira é um quadrado maior ainda, com 3 quadradinhos pretos e 3, 6 brancos, né, num total de 9. A figura 4 é um quadrado maior, 4 por 4, mas ela tem 4 quadradinhos pretos na diagonal e tem 3, 4, 5, 6, 12 quadradinhos brancos. E a primeira, então ele quer saber, né, quantos quadradinhos pretos vai ter a enésima figura. Quantos vocês diriam, galera? Vem comigo. Quantos? Olha lá. A primeira tem quanto? 1. Olha lá, ficou vermelhinho. A segunda, galera, aqui, ó. 1, 2. A terceira, vamos lá, vermelho. 1, 2, 3. Tá vendo? Tô até aprendendo a animação, galera. Aqui, ó, a quarta. 1, 2, 3, 4. Ih, fui rápido demais. Perdão. Então, o número de quadradinhos pretos vai ser N. Vai ser a posição, que é o quadradinhos que eu tenho na diagonal. A enésima figura, o número de quadradinhos pretos, vai ser a posição da figura. A 10ª figura tem quantos pretos? 10. A 20ª vão ter quantos pretos? 20. A 100ª, 100. Então, o número de quadradinhos pretos é a posição da figura. E o número de quadradinhos brancos, galera? E o número de quadradinhos brancos? Como é que vocês fariam? Eu pensei o seguinte, não sei se vocês concordam comigo. Vamos lá. A primeira, gente, ela só tem um preto mesmo, né? A segunda é um quadrado 2 por 2. Ela tem um total de 4. Se eu tirar os pretos, que ficaram vermelhos agora, então vou ter 4 menos 2, sobram 2. A terceira, 3 por 3. Eu tenho um total de 9. 3 vezes 3, 9. 3 ao quadrado, 9. 9 menos 3 vão sobrar 6 brancos. A quarta, 4 vezes 4, 16. 16, se eu tirar 4, sobram 12 brancos. Então, eu escrevi o quê? N ao quadrado, que vai me dar o quê? O total de quadradinhos. O N ao quadrado vai me dar o quê? O total de quadradinhos, tantos pretos mais brancos, não é isso? Menos o quê? Menos o N. Quem é o N? É o número de quadradinhos, pretos. Então, se do total eu tirar os pretos, vão sobrar os quadradinhos brancos. Então, ó, N ao quadrado. N ao quadrado é o total de quadrados da figura, foi o que eu escrevi ali. Tanto é que envolve os pretos, é a soma dos pretos com os brancos. E quem é o N? N é o número de quadrados pretos da figura. Então, se eu fizer N ao quadrado menos N, eu tenho um total de quadradinhos brancos. Ah, então a 10ª figura
A 10ª figura, professor, ela vai ter 10 brancos, 10 pretos, perdão, que vão estar na diagonal, e eles vão ter 90 brancos. Por quê? Porque 10 vezes 10 é 100. 100 menos os 10 pretos, 90. 90 brancos. Certo? Estão me fazendo entender? Posso para a próxima? Questão 3. Ela diz o seguinte: analise a sequência a seguir e responda as perguntas. Então, olha só, gente, é uma sequência de figuras onde aqui eu tenho quadrados pretos e octógonos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 octógonos e um quadradinho preto no meio. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 octógonos e 4 quadradinhos pretos no meio. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 octógonos e 9 quadradinhos pretos no meio. Aqui eu tenho 25 octógonos e 16 quadradinhos pretos no meio. A primeira pergunta é a seguinte: sem desenhar, determine um número. Sem desenhar os quadradinhos, né? Determine o número de quadradinhos e o número de octógonos que terá a 55ª figura, a 100ª figura e a 1000ª figura. Explique com palavras como você chegou a cada quantidade. Então, vamos lá. Olha lá, galera, olha o que eu estou pensando. A primeira, ela tem um quadradinho preto, já ficou até vermelho ali. Tá vendo? A segunda, olha para aqui, ó. 1, 2, 3, 4, que eu transformei e ficaram vermelhos. 4 quadradinhos pretos. A terceira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terceira tem 9. A quarta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Qual a relação, gente, que vocês veem entre o total de quadradinhos pretos, ou o total de quadradinhos, porque agora não estão mais pretos, e a posição da figura? Qual é a relação? Qual é a relação? Vocês conseguem me dizer a relação? A 50ª figura, ela vai ter quantos quadradinhos? Quantos quadradinhos, né? Eu não preciso dizer agora. Quantos quadradinhos ela vai ter? A 55ª figura. Vai ser o quê? 55 ao quadrado. 55 vezes 55. É sempre um número ao quadrado. A quarta, 4 vezes 4. A terceira, 3 vezes 3, 9. A quinta seria 5 vezes 5, 25. A 55ª, 3025, que é 55 vezes 55. Certo? E agora, galera, quantos octógonos a gente vai ter? Então, vamos pensar, gente. A primeira figura tem 4 octógonos. A segunda figura tem 9 octógonos. A terceira figura tem 16 octógonos. A quarta figura tem 25. Também são números quadrados, né? 4, 9, 16, 25, 36, 49. São números quadrados, não é isso? Só que não é a posição da figura, porque a primeira tem 4 octógonos, a segunda tem 9, que é 3 ao quadrado. A terceira tem 16, que é 4 ao quadrado. A quarta tem 25, que é 5 ao quadrado. Então, galera, não dá para perceber que é sempre uma unidade a mais que a posição ao quadrado? Então, a 55ª vai ter quanto? 56 ao quadrado. 56 ao quadrado é 56 vezes 56, que dá, sabe quanto? 3.136. Então, a 50ª figura vai ter 3.025 quadrados, que é 55 vezes 55, e vai ter 3.136 octógonos, que é 56 vezes 56, é um a mais. E a 100ª figura? Quantos quadrados terão? 100 vezes 100. 100 ao quadrado. E quanto é 100 ao quadrado, galera? 10.000. Não é isso? 1 seguido de 4 zeros. E quantos octógonos? Quantos octógonos? Aí é o que? Eu tenho que fazer o quê? 101 ao quadrado. 101 vezes 101, que dá 10.201.
que o número de octógonos é sempre o número da posição mais uma unidade elevada ao quadrado. É o sucessor da posição ao quadrado. Certo? E a milésima figura? Quantos quadrados vão ter? A milésima? 1000 ao quadrado. E 1000 ao quadrado dá quanto, galera? Olha lá, 1 seguido de 6 zeros, que é 1 milhão. E quanto octógonos? 1001 ao quadrado. E 1001 ao quadrado é quanto? 1 milhão, 1001, certo? Vamos ver a próxima pergunta. Qual a figura possui 400 quadradinhos? Qual a figura que tem 400 quadradinhos, gente? Qual possui 2025 quadradinhos? Agora eu vou ter que fazer o quê? Operação inversa, não é isso? Eu sei o quê? Que o número de quadradinhos, não é isso? Então, olha, eu quero saber qual é a figura que tem 400 quadradinhos. Então, olha só, a gente sabe o quê? Que o número de quadradinhos é o quadrado da posição da figura. Então, qual é o número que ao quadrado dá 400? Qual o número que vezes ele mesmo dá 400? Hein? O que vocês acham? Vamos? Operação inversa, não é isso? Qual o número que é o quadrado dá 4? É o 2. Qual o número que é o quadrado dá 9? É o 3. Qual o número que é o quadrado dá 16? É o 4. É o número que eu obtenho extraindo a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 400, quem é? É 20, é a 20ª figura. E qual o número que possui 2025 quadrados? Então, vai ser a raiz quadrada de 2025, que é quanto, galera? 45, certo? É a 45ª figura. E a letra C, escreva uma relação que represente o número de quadradinhos de uma figura numa posição qualquer. Então, o número de quadradinhos vai ser Q igual a F ao quadrado. F é a posição da figura ao quadrado vai dar um número de quadradinhos. E o número de octógonos? E o número de octógonos? Porque aqui está perguntando só o número de quadradinhos que eu coloquei para vocês. Mas e o número de octógonos? Qual é a relação que dá o número de octógonos? O número de octógonos era o quê? Era o sucessor da posição. Então, se é uma figura F, quem é o sucessor de F? F mais 1 ao quadrado. É uma unidade a mais que a posição da figura elevada ao quadrado. Certo, galera? É o seguinte. Durante as aulas de ciências, a turma estudou sobre o índice de massa corpórea, que é o IMC. Ele é adotado pela Organização Mundial de Saúde para o cálculo do peso ideal de cada indivíduo. É o padrão internacional para avaliar o grau de obesidade de uma pessoa. Considerando H, a altura, e P, o peso, o IMC é obtido fazendo-se o seguinte cálculo. O IMC, o índice de massa corpórea, é a razão, é a divisão entre o peso da pessoa pela sua altura ao quadrado, o quadrado da sua altura. E aí eu fiz um fluxograma. Então vamos lá. Como é que é o fluxograma? Eu botei ler a massa da pessoa, ler a altura da pessoa em metros, a massa em quilos e a altura em metro. Calcular o IMC. O IMC. Se o IMC for abaixo de 18,49, ele está abaixo do peso. Se não, você vai ver, está entre 18,5 e 24,99, está no peso normal. Caso não esteja, se estiver entre 25 e 29,99, já está com sobrepeso. Agora, se for acima de 30, aí você já encontra-se no grau de obesidade, tá certo? Então, determine seu peso, sua altura, e calcule o IMC. E a seguir, verifique no fluxograma que faixa você se encontra. Se você está abaixo do peso, está no peso normal, está no sobrepeso, ou você já se encontra na obesidade. Eu vou fazer o meu, galera. Vou fazer o meu. Eu já sei onde eu me encontro, mas eu vou fazer o meu, tá? Então, vou começar. Ler a massa em quilos. O meu peso é 116. Caraca, o professor está gordinho. Tomar vergonha, né? Ler a minha altura. Minha altura é 1,73. 1,73 m. Tá. E aí, o que eu vou fazer? Calcular o IMC.
Então, vou calcular o IMC. Como é que é o IMC? Índice de massa corpórea é o peso divididos pela altura ao quadrado. Então, vamos lá. Peso, 116, divididos por 1,73 ao quadrado. Isso vai me dar quanto de resultado? 116, quanto dá 1,73 ao quadrado? Aproximadamente 2,9929, tá? E se eu dividir isso, galera, olha lá, deu 38,75. Já passou da hora de eu tomar vergonha. Porque aí agora eu vou ter que fazer a minha análise. Está abaixo de 18? Não. Está entre 18 e 24? Não. Está entre 25 e 29? Não. Está acima de 30? Sim. Eu já me encontro num grau de obesidade. E num grau bem preocupante, né? Então, assim, aqui está meu índice de massa corpórea, para eu tomar vergonha e ter que reduzir isso para ele ficar o quê? Primeiro entre 25 e 29,9 e depois eu tentar chegar ao peso normal. Então, isso é uma questão de disciplina e a gente ter consciência de que é importante a gente ter um índice de massa corpórea interessante, né? Onde a saúde da gente esteja bem. Certo? Questão 5 tá assim. No fluxograma a seguir, com n igual a 21, temos 11 passagens para obter n igual a 20. Caramba, com n igual a 21, temos 11 passagens. Vamos ver como é que é esse fluxograma. Insira um número inteiro n positivo diferente de zero. Escreva n. N é maior que 20? Se n for maior que 20, sim. Substitua n por n menos 4. Tem que tirar 4 de n. N é maior que 20, você continuar e você vai fazer o looping. Se não for, n é igual a 20? Sim. Aí acabou. Se n não for igual a 20, substitui n pelo dobro de n. Você multiplica n por 2 vezes n e volta, ó. Então, vamos começar. Vamos lá, com 21. Ele manda fazer com 21. Vamos lá, 21. Escreva n. 21. N é maior que 20? Sim. Substitua n por n menos 4. Quanto é n menos 4, gente? Quanto é 21 menos 4? 17. Está aqui. 17. Escreva n. N é maior que 20? Agora, 17 é maior que 20? Não. N é igual a 20? Não. Substitua n por 2n. Então, dobro de 17 é 34. E aí volta. N é maior que 20? Sim. Então, volta. Pega o n e tira 4. 30. Volta. N é maior que 20? Sim. Tira 4. 26. Volta. N, 26 é maior que 20? Sim. Então, 22. 22 é maior que 20? Sim. Diminui 4. 18. 18, galera. 18. N é igual a 20? Não. Substitua n pelo dobro de n. Dobrou. 36. Volta. N é maior que 20? Sim. Substitua n por n menos 4. Tira 4 de 36. 32. Volta. N é maior que 20? Sim. Substitua n por n menos 4. 32 menos 4, 28. N é maior que 20? Sim. 28 é maior que 20. Substitua n por n menos 4. 28 menos 4, 24. N é maior que 20? 24 é maior que 20? Sim. Substitua n por n menos 4. Chegamos ao 20. N é igual a 20? Sim, acabou. Sempre vai chegar ao 20, galera. Sempre vai chegar ao 20. E aí, ele diz que ele tem 11 passagens. 1, 2, 3, começando 21. Então, não conta com ele, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isso, conta 11. Ele está contando como passagem todos os que vêm depois do 21. Tá certo? Então, aqui é uma passagem. Do 17 para o 34 é outra passagem. Isso é importante. E aí, o problema, galera, ele vai perguntar: quantas passagens teremos para obter n igual a 20, começando por n igual a 31? E aí nós vamos juntos. Vamos juntos comigo? 31. Vamos lá, galera, vem comigo. 31. Escreva n. 31. 31 é maior que 20? Sim. Diminui 4. 31 menos 4, 27. 27 é maior que 20? Sim. Diminui 4. 23. 23 é maior que 20? Sim. Diminui 4. 19. 19 é maior que 20? Não. Mas é 20? Não. Substitua n pelo dobro de n. Quem é o dobro de 19? 38. 38 é maior que 20? Sim. Tira 4. 34 é maior que 20? Sim. Tira 4. 30.
30 é maior que 20? Sim, tira 4, 26. 26 é maior que 20? Sim, tira 4, 22. 22 é maior que 20? Sim, tira 4, 18. 18 é maior que 20? Não. Mas é 20? Não. Substitua n pelo dobro de n, 36. Volta. 36 é maior que 20? Sim. Substitua n por n menos 4. 36 vai ser substituído por 32, que é 36 menos 4. Escreva 32. 32 é maior que 20? Sim. Então, subtrai 4. 28. 28 é maior que 20? Sim. Subtrai 4. 24 é maior que 20? Sim. Não, 24 é maior que 20? Sim. Aí você diminui 4, vai dar quanto? 20. Opa, se deu 20, n é igual a 20? Sim, acabou a brincadeira. Quantas passagens nós tivemos, galera? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 passagens. 14. O 14, pior que saiu em cima, né? Então, vou escrever aqui, porque saiu em cima daquela luz. Passagens são 14. São 14 passagens. Tá certo? Certo, galera? Bonitinha? Aí foi a nossa revisão com 5 exercícios do capítulo 4, tá? Tá ali a minha mensagem. Se cuidem. Vocês são muito importantes para nós, tá? Continuem estudando. Peguem esses exercícios de revisão. Façam com carinho, tá certo? Vamos estudar para a gente conseguir um resultado sempre positivo, tá? Contem comigo. Estou sempre aqui. Qualquer dúvida, é só vocês me perguntarem nos nossos encontros online. Beijos, galera, no coração. Fiquem com Deus. Muito obrigado por assistirem essa aula.